pessoal, tudo bem? No vídeo de hoje eu quero conversar com vocês a respeito de estratégias e cuidados que a gente precisa ter na hora de escolher uma revista acadêmica para mandar os nossos artigos acadêmicos. Cada vez mais na graduação e na pós-graduação a gente acaba correndo contra o tempo, precisando dar conta de uma série de demandas, tanto de leituras quanto de escrita, participação das disciplinas, participação de eventos, mas principalmente de publicação de artigos. Então é muito importante que a gente entenda um pouquinho como é que funciona esse universo e quais as decisões a gente vai precisar tomar para manter lá o nosso currículo Lattes em dia, interessante, né, conforme as exigências lá do nosso programa de graduação e pós-graduação, e também em relação ao que cobram os editais. Então, tanto aquele estudante que está na graduação e deseja ingressar no mestrado, aquele que está no mestrado e está pensando já no doutorado, e também os estudantes que são bolsistas ou que vão prestar concurso público para a área de docência, de pesquisa posteriormente, tem essa preocupação constante com o currículo Lattes, né? A gente é cobrado, sim, e é avaliado quanto ao número de publicação que nós temos e também a relevância e a qualidade das nossas publicações, em que revistas elas são publicadas, qual é o qualis dessas revistas, se elas estão indexadas em bons indexadores, como a plataforma Cielo, Google Academy, Scopus, etc. Então, tem todo um universo aí de informações que a gente precisa mobilizar para conseguir, então, dar conta dessas publicações. Então, nesse vídeo eu vou conversar um pouquinho sobre algumas estratégias e também é algo que a gente utiliza na hora de prestar o serviço de assessoria à publicação que nós temos aqui na Texto Certo. Então, a gente também auxilia estudantes que têm ali o seu artigo finalizado quanto ao conteúdo, mas não sabe para onde mandar, não sabe como submeter. Então, são 3 informações principais que a gente precisa filtrar ali, identificar quando a gente vai fazer essa escolha. A primeira delas, eu vou mostrar, depois a gente vai mostrar os prints também dentro desse nosso vídeo, é primeiro considerar a nossa titulação. Então, se eu sou e aí interessa a minha titulação formada, finalizada, né? Tem muitas revistas que não vão dizer lá que consideram mestrandos ou doutorandos. Um doutorando é um mestre formado. Então, sempre quando eu vou olhar lá na revista, na parte ali das informações sobre a revista, geralmente, ou na parte de escopo, ou na parte de diretrizes para autores, diz ali se a revista tem alguma exigência ou alguma restrição quanto à titulação dos autores. Várias revistas pedem, por exemplo, as revistas A2, A1, normalmente pedem que os autores sejam doutores. Então, um doutorando sozinho, por exemplo, não consegue publicar naquela revista. Outras pedem mestrandos e mestres. Então já quem tem graduação consegue. Então, sempre é bem importante vocês olharem isso ao escolherem uma revista. Qual é a titulação que essa revista exige? E aí também uma das estratégias, possibilidades, se for o caso, é você tentar publicar em coautoria. Se for, por exemplo, o seu TCC, o seu trabalho, por exemplo, de dissertação, de mestrado, você pode convidar, por exemplo, o seu orientador que participou ali do processo de escrita, do processo de discussão, para ser coautor junto com você, né? Então, dá para pedir para ele fazer a leitura do artigo, dar alguma sugestão ou escreverem juntos mesmo. Então, é uma possibilidade para aumentar, digamos, essa graduação, se a gente ainda não é doutor, não tem doutorado finalizado e precisa de uma publicação numa revista de qualis maior. Então, essa é a primeira questão. Olhar a titulação da revista para ver se é compatível com a titulação dos autores. Se for somente eu sozinha que estou publicando, então considerar minha titulação e se a revista aceita então o grau que eu tenho nesse momento como um grau de autoria. Esse é o primeiro aspecto. Depois, o outro aspecto que a gente precisa identificar são as restrições formais, então estruturais do artigo. Todas as revistas têm ali nas suas diretrizes para autores as delimitações. Então, quantas páginas precisa ter o artigo ou até quantas páginas, às vezes elas falam de 15 a 25, de 10 a 15. Algumas revistas quantificam isso pelo número de palavras total, então também a gente pode identificar ali, olhando no Word, então, o número de palavras que tem o meu arquivo. Também tem revistas que vão pedir um número específico de caracteres com ou sem espaço. Também a gente consegue identificar pela ferramenta do Word quantos caracteres ou quantas páginas, então, ou quantas linhas, enfim, tem o meu arquivo. Então, tudo isso o Word quantifica para nós e diz. E também é importante olhar para as questões de idioma. Então, tem muitas revistas que pedem que o nosso artigo tenha tradução
o resumo, ali as palavras-chave e o título sejam em português e inglês ou português e outro idioma. Tem revistas que pedem em 3 idiomas, português, inglês e uma terceira língua. Tem muitas brasileiras que trabalham com português, inglês e espanhol. Então isso é bem importante a gente olhar para que os nossos resumos já estejam também traduzidos para as línguas com as quais a revista trabalha. Se eu não tenho então essa destreza então de escrever nesses outros idiomas, então é algo que eu tenho que considerar, buscar um profissional que faça então a tradução desses resumos, mas é importante isso, né? Porque tem muita revista que barra mesmo, digamos que o meu artigo lá tem só um resumo em inglês e a revista trabalha com inglês, português e espanhol. Se não tem um resumo em espanhol, o meu artigo já é barrado de cara pelo editor, nem vai para a etapa posterior, que é quando vai para os pareceristas, e aí tem uma análise técnica. Então isso também é bastante importante a gente entender. Tem várias etapas de avaliação de um artigo acadêmico depois que ele é recebido, depois que a gente posta ele ali no sistema da revista, né? Então, primeiramente tem um editor ou uma equipe editorial que vai olhar exatamente para essas questões estruturais. Se o artigo está fora da formatação, se o artigo não tem os elementos obrigatórios, se o artigo está maior ou menor do que a extensão exigida, então ele nem vai para a etapa de pareceristas, né? Então, que são os professores ali, os pareceristas cadastrados que são especialistas na sua área, né? Então, essa é uma leitura posterior, mas nem passa se a gente não segue essas diretrizes básicas. E depois também a gente tem que aprender a procurar a informação de qualis e de indexação das revistas. Então, essa é a parte que é uma pesquisa que é mais detalhada, é o que dá mais trabalho de olhar, é o que toma tempo mesmo e tem que ter um conhecimento ali de como funciona a plataforma. Então, a Sucupira da CAPES, que é a plataforma ali que tem a listagem então de todos os periódicos brasileiros que tem SBN, então tem ali tudo cadastradinho, os periódicos, né, as revistas, e então a CAPES qualifica ali, categoriza esses periódicos, tanto olhando então para a área, então tem ali as áreas temáticas, a gente consegue selecionar se meu artigo é da educação, se meu artigo é do direito, eu consigo fazer essa seleção temática, e depois ela vai me dar informação em relação ao qualis também. Então a gente tem o escopo, né, de qualis A, 1, 2, 3 e vai, e tenho também os qualis B, 1, 2, 3 e vai. Os programas de pós-graduação costumam considerar geralmente de B3 para cima, então não adianta, digamos, eu queimar um artigo numa revista de qualis muito baixo, porque para alguns concursos aquilo não vai valer a pena. Se eu acho que o meu artigo ainda está muito cru, está muito incipiente, ele precisa ser enriquecido, vale a pena eu dar uma trabalhadinha, uma melhorada nele para publicar numa revista com qualis mais elevado, porque com certeza vai ser considerado tanto para os fins da minha pós-graduação, quanto para algum concurso público ou seleção de mestrado e de doutorado, certo? E também a gente também tem que ter o oposto, né? Tanto considerar se meu artigo não está tão bom, eu dar uma melhoradinha para que ele seja qualificado, e também entender a natureza do meu artigo. Constantemente eu recebo clientes com os quais aqui a gente acaba conversando, né? Fazendo uma troca, uma assessoria mais personalizada, e a gente conversa sobre essas características, né? A gente saber identificar a qualidade, o peso, o valor do meu artigo. Por exemplo, eu já falei até sobre isso em outros vídeos aqui também. Eu terminei meu doutorado, né? Eu já sou doutora, então passei por graduação, especialização, mestrado e doutorado. Eu já fiz artigos que eram mais curtos e mais direcionados ali para uma disciplina. Por exemplo, durante o mestrado eu consegui publicar 2 artigos em revistas B. E aí eu peguei e aproveitei as próprias disciplinas que eu estava ali fazendo durante o mestrado para fazer essas publicações. Não era assim um super artigo muito grande, muito extenso, porque eu fiz ali na correria do mestrado, trabalhando e escrevendo dissertação e fazendo as disciplinas. Fiz então o trabalho final de uma das disciplinas da minha área, né, que é a sintaxe, e aproveitei aí, fiz bem feito, bem bonitinho, bem redondinho, fiz análise de dados, apliquei a teoria que nós estudamos na disciplina, e fiz um artigo que ficou bom para ser publicado numa revista B1. Então, eu consegui publicar aquele artigo numa B1, que é uma ótima publicação para quem está no mestrado, certo? Agora, depois que eu terminei meu doutorado, eu estou fazendo agora a submissão, já fiz de 2, falta um terceiro que está em processo,
dos artigos da minha tese. Então, a minha tese foi um estudo muito mais extenso, então eu também fiz análise, etc. Então, eu propus um instrumento de avaliação que é autoral, né? A partir de uma teoria, eu fiz uma aplicação concreta de algo que não existia, digamos, uma aplicação que não tinha daquele jeito. Eu criei algo para minha tese. Então, já tem um peso e tem uma originalidade diferente. Então, esses artigos, por exemplo, eu submeti para revistas A1 e 2, tanto pela questão da qualidade. Hoje, como doutora, com certeza eu escrevo, já fiz muito mais leituras lá de quando eu estava no meu mestrado, né? Então, já tenho uma maturidade maior, qualidade de escrita, aprofundamento teórico e também pela originalidade da minha proposta, né? Ao contrário lá do meu artigo, esse, por exemplo, que eu publiquei de uma disciplina em que eu fiz uma aplicação, fiz num corpus específico, mas já era uma teoria, algo que já existia, né? Então, só testei um princípio de uma teoria num corpus específico, e aí estava a originalidade lá do meu texto. No caso da minha dissertação, eu criei, inclusive, a parte teórica e metodológica a partir de uma teoria, né? Então, teve uma criação maior e depois a minha aplicação também foi específica. Então, nesse caso, eu fiz o direcionamento lá para uma revista A. Então, são esses 3 principais cuidados que a gente precisa ter. Primeiro, lembrando, então, considerar a nossa titulação e procurar isso na revista. Não adianta mandar como estudante de graduação um artigo sozinho para uma revista A que pede que sejam doutores. Não vai ser lido o meu artigo, vai ser barragem já de cara, porque os editores têm contato ali com os nossos metadados, né? Os nossos dados ali no sistema, e tem que colocar ali o ORCID, tem que colocar ali o link do Lattes, então já é barrado de cara. Então, cuidar com a titulação. Depois, o outro aspecto é a estrutura do meu documento, a extensão, o número de palavras, o número de caracteres, de páginas. Se está maior ou menor do que a exigência da revista, provavelmente o artigo não vai ser aceito. E também considerar a questão dos idiomas, então, se tem as traduções necessárias correspondendo ao que pede a revista nas suas diretrizes. E, por fim, fazer essa avaliação, ter esse discernimento, pensar, e nisso também a gente pode contar com colegas, com profissionais, com o próprio professor. Não tem problema nenhum, por exemplo, a gente pegar com o nosso orientador ou com algum professor próximo e pedir para ele dar uma olhada no nosso artigo e nos dizer: professor, eu tenho esse artigo aqui, o senhor acha que eu poderia publicar numa revista de que qualis? Cabe numa B, cabe numa A. Então, também ter esse filtro, né? Identificar ali a grandeza ou não, a extensão teórica e metodológica ou não do meu estudo, para conseguir ser realista na hora de submeter, porque essas avaliações todas demandam tempo, né? Então, tem o tempo da gente mandar para a revista, tem a etapa em que a revista, então, faz essa análise inicial com o editor. Depois disso, a revista vai procurar 2 avaliadores da área para que façam o parecer do nosso artigo aprovando ou não. Então, tem o tempo depois de leitura desses pareceristas. Se da divergência da avaliação deles, vai para um terceiro parecerista, então, para que seja uma avaliação justa. E depois disso, o artigo volta para a gente aí com parecer favorável ou não à publicação. Tem o tempo ainda de a gente ajustar, porque muitas vezes o artigo é aprovado, mas é aprovado com alterações, então com restrições. Então, a gente precisa mexer um pouquinho nele a partir do que os pareceristas nos dão de feedback, para depois mandar para a revista. Tem a parte depois editorial, layout, etc., para, por fim, lá o meu artigo ser publicado. Então, vejam que vai aí de 2 a 6 meses, no mínimo, em todo esse processo. Então, por isso que é importante a gente ter esse julgamento adequado para já mandar para a revista que é certo, que é muito próximo de assim, mais garantido que seja aprovado, né? Não adianta mandar uma coisa muito, muito distante, porque é só perda de tempo e queimar o nosso filme muitas vezes com pareceristas, com editores e com revistas, né? Então, é importante a gente ter então, essa dimensão e isso também ser obediente ao que pede a revista, né? Tem muita gente que arrisca muito. A gente tem muito caso de cliente assim que tenta manda o seu artigo muito fora do que a revista pede, tem um artigo reprovado e aí vem nos procurar. Eu mandei, a revista não aceitou o nosso artigo. E aí eu vou normalmente fazer análise, né? Olhar o manuscrito e olhar as diretrizes da revista. E eu vejo e falo pro cliente, né? Não, mas olha só, tudo isso aqui tu não correspondeu do que eles estavam solicitando. Então, né? Não vai ser muito diferente, infelizmente, disso. E até porque as revistas recebem muita demanda, né? Eu fiz... Tanto durante o mestrado quanto no doutorado eu fiz estágio, né? Fui bolsista, trabalhei em revistas acadêmicas como revisora, como editora e como editora-chefe.
Então, a demanda que a gente tem é muito grande. Então, tem muita coisa que a gente exclui porque as revistas, inclusive, têm uma restrição até de verba e etc. das universidades para publicar. Uma revista acadêmica, dependendo da sua extensão, enfim, e do seu qualis, recebe até 100 submissões ali numa mesma chamada, então não tem como publicar tudo aquilo de artigo, então muitas vezes o filtro acaba sendo bem alto mesmo, porque tem depois todo um custo editorial, um custo de tempo, e achar pareceristas também, ter pessoas que tenham disponibilidade para avaliar também é um desafio. Então, tudo isso a gente precisa considerar, certo? Então, esse vídeo foi para conversar um pouquinho com vocês sobre esses aspectos. Acabou ficando longo, eu vou fazer um vídeo 2 aí mostrando no computador, então, como é que eu mexo lá na Sucupira para achar e como é que eu mexo no Word, então, para procurar essas informações, para quantificar número de palavras, página, etc. Vou mostrar para vocês. E também aproveita esse vídeo para fazer a nossa propaganda, né? Então, a gente tem o serviço de assessoria à publicação hoje. Basta você mandar o seu artigo em Word para que a gente dê uma olhada, a gente faz uma análise crítica, já dá esse feedback também a partir do nosso olhar para qual qualis é adequado, considerando o tema, considerando a sua titulação, e a gente auxilia então em tudo que é preciso para tornar esse artigo publicável. Então, tem a revisão textual, tem a análise crítica, tem o feedback metodológico, a gente faz a formatação conforme as diretrizes, faz a tradução dos resumos e organiza tudo, folha de rosto, carta de apresentação, etc., para lhe auxiliar na publicação. Se você também nunca publicou, não sabe como mexer mesmo num site, nunca se cadastrou, não fez nada disso, a gente auxilia, acompanha também na sua primeira submissão, como é que é para fazer então o cadastro numa revista, como é ali o passo a passo para fazer a submissão, certo? Então, é difícil muitas vezes para quem está começando, é um desafio, mas é possível e você pode contar sempre, então, com profissionais qualificados. Aqui na Texto Certo a gente já está há mais de 11 anos no mercado fazendo isso, então a gente tem já muita experiência, muito para contribuir com o seu trabalho, tá bom? Até o vídeo 2. Tchau, tchau!